A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no vosso coração, na qual foste chamados a ser um povo de graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recuperando, aqui, do problema na minha perna, do sinal que foi removido. Muito bem. Eu queria pedir a você que, se você tem condições aí do nosso lado, está o Pix, quer nos ajudar, nos ajude. Esse Pix está no nome da minha esposa Maria Juliana de Lima. Você que não pode, reze por nós, meta o dedo no like, compartilhe. Estou aqui com a tradução hoje da Bíblia Nova, a versão mais antiga da Ave Maria, pelo olhar do padre Marcos Soares. Eu quero mostrar alguns pontos, 3 pontos, no Salmo 22, da Ave Maria, o Salmo 21, que refuta as heresias protestantes ao pé da letra. Eu queria abordar com vocês. Veja como isso é interessante, né? O Salmo 22, Ave Maria, Salmo 21. Que o Salmo da Ave Maria é o Salmo da Vulgata, 21. O Salmo, o versículo de número 11, começar no 10, aliás, refuta a questão de que Jesus nunca chamou sua mãe de mãe. Jesus chamou de mulher para mostrar que ela é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Era a mulher por excelência. Não é? Nós temos 2 interpretações ao texto que Jesus fala que nenhum homem nascido de mulher foi maior do que João Batista. Por acaso Jesus estaria dizendo que João Batista é maior do que ele? Veja só. Quando Jesus cita isso, Jesus está falando que João Batista é o maior profeta do Antigo Testamento. No entanto, na Nova Aliança, o menor no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Por quê? Porque o povo da Antiga Aliança não entrava na eternidade. Mas o menor da Nova e Eterna Aliança entra na eternidade. Tem passagem livre para a eternidade pelos sacramentos. Tem que se entender que contexto se fala. Veja, Jesus diz assim, na boca de Davi, já chamando a Virgem Maria de mãe antes de ser gerado no seu seio. Olha só. Sim, tu tens sido o meu guia desde o ventre de minha mãe. Tornaste-me seguro aos seios de minha mãe. 3 vezes ele chama nessa tradução da Bíblia. 11. Fui-te consagrado. Logo desde o nascimento. Tu és meu Deus desde o ventre de minha mãe. Meus irmãos, nessa tradução aqui dessa Bíblia, né, e tá para chegar a outra tradução, se Deus quiser, uma tradução 100% da Vulgata de São Jerônimo, com nada de grego, aliás, com nada de hebraico e de aramaico nela, só a versão interpretada, a primeira versão interpretada por São Jerônimo. Então aqui de cara nós já vemos que o protestantismo de Bíblia não conhece nada. A única coisa que eles usam a Bíblia é para mentir contra aquela que é a dona do próprio livro. Nada mais. São os esturros e vômitos da serpente. Apocalipse 12, versículo 14 e 15. 15 e 16. Se nós olharmos outro ponto nesse salmo que é maravilhoso, é o versículo 17. Diz assim, com efeito, me rodeia muitos cães raivosos. Uma turba de malfeitores me cercam. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Veja só. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Esse versículo, meus irmãos, ele refuta ao pé da letra a testemunha de Jabá. A testemunha de Jabá diz que só foi utilizado um prego para as mãos acima da cabeça de Cristo, assim, Apenas um prego.
Se você pegar João, capítulo 20, versículo 25, na incredulidade de Tomé, ele diz, se eu não olhar os buracos, as marcas dos pregos, fala no plural, pregos, não é? Fala no plural, pregos. Então, veja que o Salmo 22 já está refutando, porque diz que Jesus foi transpassaram minhas mãos e meus pés. E o letreiro era para ser colocado em cima das mãos, senhores jabalistas, mas diz, acima da cabeça foi colocado um letreiro lá em Mateus. Então, refuta aquela questão que Jesus nunca chamou a Virgem Maria de mãe e refuta as heresias jabalista que diz que Jesus foi pregado numa estaca, crucificado numa estaca, por isso usa a mentira de um prego só, de um cravo só, está aqui refutado. Veja o quanto é rico esse salmo, o quanto esse salmo refuta as heresias protestantes. E tem mais, olha só. Se nós pegarmos o versículo de número 30, vai refutar unanimemente todas as heresias protestantes. Presta atenção. Só a ele adorarão todos os que dormem na sepultura. Espera aí. Só a ele adorarão os que estão na sepultura. Quem está na sepultura adora o Senhor? Não. Mas desceram os corpos à sepultura e a alma. Capítulo 12, versículo 23 de Hebreus. Deus juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Apocalipse, purgatório. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, debaixo do altar. Verso 10, clamavam. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso ou não? Estão vendo, meus irmãos, o quanto isso aqui é forte? Olha a parte B. Antes eles se inclinaram todos que descem ao pó. Ante a ele se inclinarão todos os que descem ao pó. Veja, descem ao pó o corpo. Mas se inclinarão o que? A alma. Só olha para Apocalipse capítulo 7, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8. Cara, tem uma multidão no céu. Capítulo 7 é claro, a partir do versículo 9. Tem uma multidão no céu. Verso 7, uma multidão que ninguém pode contar. Adorando o Senhor. Os anciãos do capítulo 5 se prostrando, que ali é o magistério da igreja. Tem como narrar isso? Tem como descrever isso? Então veja como o Salmo 22, e tem mais versículos que eu podia pegar aqui, sim, que refuta as heresias. Né? Mas veja que é um salmo que fala de Jesus, do servo sofredor, e que refuta as heresias atuais. É couro pelo sovaco. Meus irmãos, mete o dedo no like, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vejo.